Olá, segundos anos, bem-vindos à nossa aula sobre naturalismo no Brasil e também sobre o teatro de Arthur Azevedo. E como nós já falamos no realismo, algumas teorias foram muito importantes para fundamentar o naturalismo também, como o positivismo, o socialismo, o evolucionismo, o darwinismo, o determinismo e o cientificismo. Essas teorias a gente vai ver representadas na literatura e eu vou explicar como e por quê. Assim como outras escolas literárias, o romance naturalista não nasce no Brasil. Ele tem como precursor o romance naturalista francês do autor Émile Zola com a obra O Germinal. Aqui nossos principais autores são Aloysio Azevedo, que tem ali a obra mais importante do naturalismo, que é o Cortiço, de 1890. Temos o mineiro Júlio Ribeiro com A Carne e temos o Raul Pompeia, que, como representante do naturalismo, ele tem algumas referências assim um pouquinho mais distintas. O romance dele, o Ateneu, chega um pouquinho ao expressionismo. Então ele é um naturalista já com um molde um pouco diferente. E as principais características do romance naturalista são as sequências descritivas longas, o interesse pelo coletivo, pelo modo de vida coletivo, pelas relações sociais, a animalização do homem, por isso a gente tem ali a questão do cientificismo, do darwinismo, do evolucionismo, a ideia do homem como um animal, ela está muito presente nessas obras. Um determinismo social e histórico, uma ideia de que a meritocracia em si, ela não existe, porque no final das contas o que vai determinar a sua trajetória, a sua existência, está fora de você. O homem é o fruto do seu meio. Não é somente o individual, o individualismo, que vai responder pela trajetória humana. E para entender um pouco o naturalismo, nós vamos fazer uma leitura de uma parte da obra do O Cortiço. Mas para vocês entenderem o contexto geral da obra, é importante que vocês saibam que o Cortiço, ele conta a história justamente de um lugar, né? Que não sei se vocês sabem o que é cortiço, mas é um aglomerado de casas, de pequenas casas populares, muito pobres, todas no mesmo terreno. E esse cortiço, ele foi construído pelo João Romão, que ele é um português que quer subir na vida de qualquer forma. Então ele é um homem extremamente ambicioso, inescrupuloso, que não vê problema nenhum em tentar explorar as pessoas ao redor dele. E aí esse cortiço é formado e começa-se a contar a história dessas pessoas que estão ali naquele lugar, quase marginalizados. Um português muito pobre, a Rita Baiana, que é uma mulher muito faceira, muito sensual, a Pombinha, que é uma prostituta, uma moça ingênua, mas que acabou precisando se prostituir. Então a gente tem ali várias figuras marginalizadas na sociedade daquele momento, e que vão sendo descritas as histórias delas e as paixões, né? As dificuldades em lidar com a moral, vão sendo descritas nessa obra, junto, paralelamente com a história do próprio Romão. Então agora nós vamos ler uma parte do Cortiço, o início do 3º capítulo dele, tá bom? Então, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu uma sentada 7 horas de chumbo, como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos couradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, embranquecidas no lugar da lavagem, em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Então, observem, esses são os primeiros parágrafos. E aqui a gente tem essa parte grifada para vocês. Vocês observem
que ele fala do cortiço acordava, abrindo os olhos. Alguns teóricos, como Antônio Cândido, diz que na obra, na verdade, a personagem central não é o João Romão, é o próprio cortiço. O cortiço ganha vida, o cortiço acorda. Então é como se o cortiço, formado por aquele conjunto de pessoas, de situações, fosse um ser pulsante, né? E aí vamos para a segunda parte da leitura. Vamos observar agora as descrições realizadas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela pela janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequena cá fora traquinava já. E lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola de papagaios, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz do novo dia. A luz nova do dia, aliás. Então, observem aí que várias vezes ele vai criando paralelos entre o som de vozes humanas com o grasnar do marreco, com o canto do galo. E aí depois ele vai falar que o papagaio assemelhava-se aos seus donos. Então, todo o tempo a gente tem uma aproximação aí do ser humano com o animal. E para a gente finalizar, vamos observar outras formas com que essa animalização do homem vai acontecendo em um cortiço. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio d'água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo de todo para o alto do casco. Os homens, estes, não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar a cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por trás da estalagem ou no recanto das hortas. Então observem aí que nós temos a construção imagética desse espaço e dessas pessoas acordando, e tanto a gente tem a denúncia da falta de estrutura desses espaços, né? Essas casas que tinham banheiro do lado de fora, de uso comunitário, quanto a gente tem aí a ideia do pelo, do alto do casco, as ventas, que são formas de descrição, macho e fêmea, são formas de descrição muito mais próximas ao animal do que do ser humano. Entender essa proximidade entre o homem e o animal na obra é fundamental para a gente entender a lógica naturalista. Ao tirar do homem toda a espiritualidade, o misticismo, e apresentá-lo pelos seus instintos mais básicos, como o desejo sexual, a fome, o medo da morte, esse naturalismo ele vai conversar com o cientificismo, com o determinismo do Taine, e também com o evolucionismo, certo? E é fundamental que a gente pense aí em como o homem vai ficando acuado pela própria sociedade, pelas falhas dela, pela pobreza, né, onde a gente tem uma conversa aí com as teorias socialistas que estavam nascendo naquele período. Outra coisa interessante desses romances
é que eles trazem alguns aspectos que durante muito tempo, ficou muito oculto, como, por exemplo, ele toca na questão da sexualidade da mulher, no homossexualismo, tanto no Cortiço quanto no Ateneu. Então, ele vai trazer temas tabus sociais que eram tabus principalmente por causa da religião. E aí, no naturalismo, a gente não tem esse aspecto religioso, por exemplo, das personagens. Até quando há religião, geralmente ela é muito relacionada à hipocrisia ou a uma ingenuidade, a uma necessidade de proteção e de medo da morte. Agora nós vamos falar de outra forma literária que começava a ficar muito importante na época, que era o teatro. E nós temos no nosso maior expoente o Arthur Azevedo, que era irmão do Aloysio Azevedo. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que em redação e literatura nós vamos falar do teatro com as peças teatrais, com a dramaturgia. E o Arthur Azevedo, ele era um poeta, contista, jornalista, crítico de teatro e dramaturgo. Também foi muito ativista para que a escravidão finalmente acabasse no Brasil, escrevendo muito nos jornais sobre isso, e também criando peças com esses temas, como O Liberato e A Família Salazar. No geral, os seus espetáculos de teatro, os seus textos de teatro e os seus contos falavam do cotidiano do Rio de Janeiro, sempre de uma maneira, ou pelo menos muitas peças de uma maneira bem humorada, e também foi muito atuante na criação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Lembrando que o Arthur Azevedo e o Aloysio Azevedo eram maranhenses, mas que passaram boa parte da vida adulta no Rio de Janeiro. E agora nós vamos ler uma cena da peça A Pele do Lobo, do Arthur Azevedo. E nessa peça, o tema da peça é assim, é o Cardoso, que é um subdelegado, e ele tá para sair com a esposa dele para ir num batizado no meio do expediente, e eles são os padrinhos da criança, quando de repente vem fazer uma denúncia de um roubo de galinha. E aí ele precisa resolver esse problema antes de sair para o batizado. E nessa quarta cena, o homem que denunciou, o roubo das galinhas acusou um tal de Jerônimo. E aí o delegado está saindo com a esposa quando chega esse Jerônimo para reclamar, dizendo que não foi ele que roubou as galinhas, e é isso que a gente vai ver agora. Então, o nome da cena é Os Mesmos e Jerônimo. Cardoso. Então é assim que entra em casa alheia? Jerônimo, sombrio. Assim como a casa da autoridade é uma repartição pública. Deita no chão as cinzas de um cachimbo e escarra na parede. Cardoso. E que tal? Amália. Vê o que quer, Cardoso. Jerônimo. Venho preveni-lo de que é falso o que lhe veio dizer hoje um tal de Paraguaçu acerca de um furto de galinhas. É provável que ele lhe dissesse que eu, Jerônimo Linhares, vulgo Barriga Cheia, sou o autor desse furto, como andou por aí dizendo a quem quis ouvi-lo. É falso! Cospe outra vez na parede. Amália, empurrando um escarrador com o pé. Faz favor de não cuspir no chão? Aqui tem escarrador. Jerônimo nem olha para Amália. Cardoso. Era só isso? Estou ciente. Jerônimo. Não, senhor. Por isso não só vinha eu cá, ora viva. Venho queixar-me do queixoso por crime de injúrias verbais. Chamou-me de ladrão e, se quiser o mais, mande aquela mulher para dentro. Cospe outra vez na parede. Cardoso. Pois apresente a queixa e as testemunhas. Jerônimo. A queixa está aqui. Apresenta um papel sujo que Cardoso pega com repugnância. Vai à porta do fundo. Ô, compadre! Ô, seu Manuel Maria! Ô, seu Vitorino! Pode entrar! Nada de cerimônias. Cardoso a Amália. O tratante dispõe desta casa como se fosse sua. Então, como vocês podem observar, o Arthur Azevedo pega uma situação do cotidiano e vai fazer o que a gente vai chamar de peça de costumes. Vai falar sobre os costumes do período e vai trazer figuras típicas ali do Rio de Janeiro para formar essa comédia. E a gente finaliza por aqui. Obrigada por chegar até aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a aula. Nós nos vemos na próxima semana. Bom trabalho!